Boa noite, estamos iniciando aqui mais uma aula e hoje vamos falar sobre o perfil planejador. Nas últimas aulas a gente falou sobre os dois perfis iniciais, né? O comunicador, o executor, que é do DISC, análise de perfil comportamental. Estamos utilizando como base o Assessment, que é da metodologia da Solids. E agora vamos dar continuidade aqui e vamos aprender um pouco mais sobre o perfil planejador, que é um perfil muito lindo, são pessoas incríveis, vocês vão adorar conhecer mais sobre esse tipo de perfil. Compartilhar minha tela aqui com vocês. Então tá aqui. Essa aula é bastante prática, a gente está fazendo a análise de um perfil, né, de uma pessoa, que é esse daqui. Semana passada, na nossa última aula, a gente já estava analisando ele com base nos perfis, e a gente viu que ele é bastante comunicador e executor também, né? Tanto está muito alto aqui no comunicador, como está muito alto aqui no executor. Porém, o planejador e o analista são baixos. O planejador muito baixo e o analista extremamente baixo, que é esse Ezinho aqui. E isso também nos diz muita coisa sobre o perfil, ok? Saber que o perfil do cara é mais alto em um e mais baixo em outro é uma análise mais profunda ou detalhada sobre aquele perfil. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar que eu vou ouvir vocês. É só vocês liberar o microfone aí e falar, tá bom? Eu não vou estar vendo vocês porque eu estou com a tela compartilhada, mas eu ouço. Então, pessoal, vamos lá. Quando um perfil é determinado alto, não significa que as características daquela pessoa são totalmente daquele perfil. E eu já falei várias vezes, que todos nós temos todos os perfis, em diferentes níveis. E quando eu vou descrever um perfil aqui para você, igual hoje a gente vai falar aqui do planejador. Eu vou falar do planejador como se uma pessoa fosse 100% planejador. E é claro que ninguém é 100% nada. Nós somos uma mistura de todos eles. Então, quem é planejador vai se identificar com muita coisa que eu vou falar aqui dessa aula de hoje. Mas não significa que você vai se identificar com tudo, mesmo se você for planejador. E quem não é planejador, provavelmente vai se identificar pouco, mas ainda assim vai se identificar com algumas coisas. Percebe? Porque que todos nós temos tudo e nunca em totalidade. Faz sentido? Ok, então vamos começar a falar sobre o planejador e ao mesmo tempo a gente vai fazendo a análise desse perfil aqui com base no nível de cada um dos perfis desta pessoa. Lembrando que esse é um relatório que eu tenho autorização de mostrar. É um relatório real, de uma pessoa real, e que me concedeu o acesso para que eu pudesse trabalhar com o relatório dele, mostrando assim os resultados. Então, os planejadores são pessoas calmas, tranquilas, prudentes, autocontroladas, pessoas que gostam de rotina, atuam em conformidade com as normas e regras estabelecidas, por isso se sentem bem quando estão acompanhadas de pessoas mais ativas e dinâmicas. Vamos lembrar um pouquinho dos perfis anteriores para a gente poder fazer uma comparação. Os executores e comunicadores normalmente são as pessoas mais ativas, mais rápidas, mais diretas e mais dinâmicas. E, em geral, eles fogem à regra. São pessoas que não se prendem na burocracia, não ficam se preocupando com os detalhes de como tem que ser feito. Eles simplesmente fazem. O executor, ele atropela tudo, vai, sai fazendo e pá. E o comunicador, ele basicamente inventa métodos diferentes, ele é criativo, ele consegue gostar de coisas novas e criar o novo que agrade ele. É difícil uma pessoa executora ou comunicadora ficar presa por alguma situação, ficar encurralado. Mas os planejadores já são o oposto disso. O planejador e analista, agora a gente vai falar de um outro bloco. Imagina assim, ó, deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí, eu vou procurar. Aqui. Então a gente tem os perfis lá de cima. Não, na verdade não. A gente tem então os perfis aqui do lado direito, o planejador e o analista, como se fossem perfis
do mesmo lado, né, similares. E do outro lado, lado direito, lado esquerdo aqui, o perfil comunicador e o executor, que são o outro lado do quadrante. É como se fossem perfis irmãos, de mãos dadas, esses dois que estão do lado de cá, o comunicador e o executor. Esses de cá são perfis irmãos também, planejadores e analistas, perfis que se dão a mão. E entre eles são primos, são perfis que normalmente tem uma mistura menor. É raro você encontrar perfil de pessoa que tem dois extremos, um de cada lado. Tipo, o cara que é executor e planejador, ou o cara que é comunicador e analista. É raro, principalmente se você pegar o executor e o analista, que são os perfis da ponta, digamos assim, que são os extremos mesmo. Mas acontece. E quando você pega perfis assim, e eu já tive casos de ter cliente com perfil executor e analista, são perfis que são muito contraditórios. Então é um perfil muito delicado de você trabalhar. São pessoas que, apesar de a automotivação do executor, que a gente já estudou na parte do executor, mover ela bastante a ação, tem o lado do analítico, que na próxima aula a gente vai falar detalhadamente sobre o analítico, que já puxa muito a pessoa. Então, em alguns momentos ela se motiva bastante, em outros momentos ela paralisa bastante, entendeu? Então a gente tem que ter uma cautela maior para lidar com aquele perfil, porque é sempre uma caixinha de surpresa. Nem a própria pessoa, olha que louco isso, nem a própria pessoa consegue saber exatamente em que momentos ela vai ser mais executora ou mais analítica. Assim ela vai ter picos, né? Picos de ação e picos de travamento, às vezes até tendendo a uma melancolia, a pessoa ficar deprimida temporariamente por causa dessa variação muito grande dos humores dela aí. E essa ferramenta revela para ela o porquê que isso acontece. Por isso que essa ferramenta é tão efetiva e importante. Imagina que você seja uma pessoa assim. Você tenha esses picos e você não sabe o porquê, você não entende o porquê. E aí vem um coach, um analista comportamental, apresenta um relatório desse para você com seu perfil e explica para você, olha, você tem esse perfil que assim, 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 você também tem esse perfil assim, 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 eles são contraditórios e por isso às vezes você tem um comportamento, às vezes outro e você tem essa variação. Como que você vai se sentir, nossa, leve, né, tranquilo? Você vai descobrir o porquê que isso acontece. Isso é um autoconhecimento espetacular. Muda completamente a sua forma de olhar para você mesmo, para suas ações, para suas reações. Por isso que é tão eficaz, tão efetivo a aplicação aqui dessa ferramenta. Bom, vamos voltar. Então, estamos aqui. Em relação à tomada de decisão, os planejadores são pessoas que decidem sem pressão. Eles gostam de pensar bastante, ter bom senso, são flexíveis, eles conseguem pensar em todas as possibilidades, olhar longe, têm um ritmo constante, um bom caráter, são disciplinados, são pacientes, observam bastante, passivos, têm boa memória. Às vezes tem um pouco de dificuldade na parte de criatividade, né? Porque, como eu estou falando, contrário do comunicador, às vezes em situações mais tensas ou emergenciais, eles têm mais facilidade de agir com tranquilidade. E o executor não, sai atropelando tudo. O planejador costuma ser introvertido, ele está mais na dele, está mais quieto, tem uma tranquilidade ímpar, singular. E isso lhe confere um perfil de fácil relacionamento. É uma das pessoas que mais desenvolve amizades e que mais aprofunda as amizades. O perfil profissional dessa pessoa é um perfil que planeja a melhor forma de executar uma tarefa antes de começar ela. E depois que ele começa, ele vai até o fim. Não tem nada que vai tirar ele do caminho dele. Ele consegue terminar. Lembra que eu falei que o executor não planeja, ele simplesmente faz, e aí muitas vezes faz errado. E o comunicador, às vezes, se perde muito no foco, porque tem muito amigo e fala bastante, né? Se você pensar em amizades, por exemplo, o comunicador faz amizade com muita gente, mas normalmente são amizades mais superficiais. Ele conhece todo mundo, fala com todo mundo. E o planejador, não. O planejador é uma pessoa que tende a fazer amizade com poucas pessoas, mas aquelas amizades duradouras, profundas, íntimas, aquelas amizades que se arrastam por toda a vida, às vezes. Implicações de um planejador. Quando a pessoa tem um perfil planejador alto,
que acontece? Nós temos alguns comportamentos aqui. É uma pessoa que demonstra estabilidade, paciência, deliberado, tem um ritmo constante, calmo, confortável. Aquilo que ele sabe, que ele conhece, ele fica tranquilo com isso. E o que ele precisa? O cara que tem um planejador alto. Ele precisa de um ambiente de trabalho estável, seguro, ele não gosta de pressão, ele precisa de apoio para trabalhar em equipe, gosta de pessoas que são familiares para ele, também trabalhos que são familiares para ele, gosta de conhecer. Ele não gosta muito de mudar suas prioridades, prefere manter a constância e gosta de reconhecimento por tempo de trabalho. Olha que legal. Aquele cara que é o comunicador e o executor, normalmente, principalmente os comunicadores, se trabalha numa empresa até tá bom para ele, daqui a pouco ele já quer ir para outra. E o planejador não, é aquele cara que ele vai gostar de fazer carreira. Você viu aquela pessoa que passa 20 anos, às vezes mais, 30 anos, a vida inteira, aposenta na usina, né, na prefeitura, e tá tudo bem para ele, é tudo que ele quer, é sempre ser reconhecido e trabalhar constantemente. Ele se dá muito bem com essa tranquilidade do conhecido. Tá entendendo? Talvez já esteja até identificando alguém assim, ou até você mesmo. E quando o planejador é baixo? Quando a gente tem um perfil planejador baixo, que no caso, olha só, esse caso aqui, muito baixo o planejador dele. Então aqui a gente já vai tirar algumas características desse perfil que a gente está analisando aqui. Perfil planejador baixo, os comportamentos costuma ser impaciente, incansável, tenso e intenso, tende a comandar, né, liderança. Não gosta de rotina, tem aquele senso de urgência, é um ritmo muito rápido. E que necessidades esse perfil tem? Gosta de mudança, variedade, agir segundo o seu próprio livre-arbítrio, não ter que não ter que repetir as tarefas, mudança de ritmo, é uma necessidade dele, sempre essa variação e liberdade de movimento. Olha que coisa oposta. Então a gente percebe, analisando esse perfil, que é bem provável que a gente encontre essas características que eu citei nessa pessoa, porque tem um comunicador muito baixo. E eu que conheço, que tive a oportunidade de realizar esse teste, conheço bem essa pessoa, posso afirmar para vocês, é verdade mesmo. Lembra que eu falei que a efetividade e a assertividade desse teste é aproximadamente 98%? E é verdade, por isso que esse teste é tão eficaz. Você consegue conhecer a pessoa bastante, antes mesmo de você ver ela pessoalmente ou conversar com ela pela primeira vez, se você tiver acesso a esse perfil aqui e souber interpretar ele corretamente. Claro, como eu disse, não é 100%, mas pelo menos aí uma grande porcentagem você vai conseguir identificar no perfil da pessoa. E eu conhecendo esse cara, ele é exatamente essa descrição aqui de baixo. Perfil comunicador, perfil planejador muito baixo, ele tem esses comportamentos, é impaciente, é incansável, é tenso, é intenso, tem a tendência de ser o comandante, de liderar a situação, as coisas, é impaciente com rotina, não gosta daquele senso de urgência, quer as coisas rápido, tem a necessidade de as coisas variado, agir da forma dele, do jeito que ele quer, do jeitinho dele, no tempo dele. É isso aqui, é exatamente isso daqui. E aí a gente tem um resumo de comportamento por intensidade. Olha só as letrinhas aqui. Desculpa, o cachorrinho latindo, olha só. EB, que é extremamente baixo, MB, que é muito baixo, o B, que é o baixo, alto, muito alto, e o extremamente alto. O nosso aqui é o MB, aqui ó. Planejador SMB, que é muito baixo. Então seria aqui, ó, nervoso, ritmo rápido, impaciente, tenso. São algumas características específicas bem prováveis de você encontrar nessa pessoa. E de fato, ele tem essas características aqui. Quando você dá um feedback para essa pessoa que é planejador, olha só, agora não estou falando desse cara, planejador baixo. Agora estou falando do perfil planejador. Então agora já vamos lá para o autoplanejador. Quando o cara é bastante planejador, ele é individualista, né? Ele gosta das coisas tranquilas, no ritmo certo. O feedback referente ao planejador precisa ser mais efetivo quando coloca ele diante de um desafio que ele sabe que ele pode cumprir.
Então, você falar de coisas que ele já tem domínio, já conhece, já sabe. Ele não lida muito bem com o novo ou com algo que ele vai ter que aprender. Ele vai ter mais dificuldade com isso. Em síntese, algumas palavras-chave do planejador. Estabilidade, paciência, processo. Essas palavras aqui são chave. Se falar de processo, aquele cara que é planejador, ele gosta das coisas tendo um método linear, uma linha de raciocínio para seguir. Os planejadores não lidam bem com o fazer mais ou menos, ou improvisado. Ele não gosta disso. Então você vai programar alguma coisa para você fazer, o cara que é perfil planejador, ele vai querer planejar tudo antes de começar. Olha a diferença. O executor, ele não pensou em nada e já está fazendo. Já fez, já pôs em prática. O comunicador, ele vai dar o start na tarefa, provavelmente tendo pensado só o primeiro passo. Fala assim, para eu começar isso eu preciso de tal coisa. Sei lá, eu quero comprar uma casa. Então ele já vai logo lá na imobiliária, primeiro passo, e já vai saindo vendo casa. Depois ele pensa no próximo passo. E o planejador não. Se o planejador for comprar uma casa, ele vai primeiro planejar todas as ações que levam até a conclusão dessa compra, para depois iniciar o processo em si de compra. Então ele vai primeiro saber se ele tem renda suficiente, perfil para financiamento, quanto que ele tem de entrada, qual casa que ele quer, qual o preço, se ele pode financiar, se é possível fazer essa compra, em que bairros ele quer comprar, e aí sim, com tudo assim já definido, ele vai para efetivamente iniciar o processo, dar o start lá na imobiliária. E quando ele chegar na imobiliária, ele já sabe tudo isso. Ele já tem essa certeza do processo. E é bem provável que ele realmente vai comprar a casa. Enquanto que o perfil comunicador ou executor foi lá na imobiliária para ver a casa, nem sabe se dá para comprar, nem sabe se tem renda suficiente para financiar, nem sabe o que quer, mas já está vendo casa. É muito mais provável que essa pessoa não vai comprar, ou talvez não agora, que ela vai acabar mudando de ideia no meio do processo, ou que alguma dificuldade que ela nem sequer pensou que poderia existir vai impedir ela de efetivar aquela compra. Foi um exemplo aí para vocês, mas você pode aplicar isso para qualquer coisa na vida, em relação a essa palavrinha aqui, processos. Né? Sobre tensão. Lucas, rapidamente aí, falar um pouquinho, que eu tenho bastante do planejador, né? Uhum. Na realidade, o planejador, assim, para quem é planejador, né? A gente não vê como uma coisa de demorar. Ao contrário, a gente vê isso como se fosse diminuir do tempo. Deixa eu mandar a cachorra parar. Quieta, pouquinho. Para de latir. Pronto, minha flor, pode continuar. Só para dar um start, assim, uma ideia, quando o planejador ele faz toda essa metodologia, e eu procurei casa, eu sei como é que é para comprar, a gente vai realmente faz todo esse trâmite, a gente na realidade vê isso como uma diminuição de tempo, você não perder tempo. Sim, entendeu? Perfeito. Ele não vê isso como uma coisa de retardo. De jeito assim, nenhum. Você demorou para procurar casa. Não, pelo contrário. Ao contrário. Exatamente. Ele acha que o pensamento dele é: eu vou primeiro chegar, eliminar ou saber todas as etapas, porque aí quando eu fizer, eu faço de uma vez só. Faço certo, faço direito e vou até o fim. Aqui, ó. Eu vou até o fim. Estabilidade, paciência e processo. São as palavras-chave. O planejador, ele quer que as coisas funcionem. Ele quer que as coisas cheguem até o fim, quer que elas aconteçam. Então, o planejamento é essencial para isso, porque ele não quer perder o tempo dele, ele não quer desperdiçar, ele não quer começar um negócio que não vai dar certo. Exatamente. Então, assim, ele faz todo esse processo, na realidade, querendo minimizar o tempo. Porque o perfil coloca o planejador, e eu me incluo nisso, que eu tenho bastante planejador, como uma pessoa que demora a startar. Mas é uma pessoa que demora a startar, até, eu não sei se isso é comum do perfil, que você ainda está lendo, né? Mas eu, por exemplo, eu detesto repetir. É comum do perfil.
Eu detesto repetir. Eu tiro isso pela faculdade. Comecei a faculdade, vim com uma formação muito ruim e peguei ainda um ano de greve. Então, quando eu comecei, eu bombei em 2 matérias. Então, a partir do momento que eu peguei o ritmo e o procedimento, como era para estudar para a faculdade, que é diferente de qualquer outro nível, né, de escolaridade, eu botei na minha cabeça que eu não repetia mais. Por quê? Porque eu não sei se é do perfil planejador, mas é planejar e como estudar para que você não tenha que repetir, porque para a gente repetir é muito ruim. Refazer aquilo novamente é ruim. Entendeu? Então, esse exemplo aí para enriquecer como é que pensa um planejador. Ele quer fazer tudo, ele se organiza para fazer tudo de uma vez só e não ter que repetir, porque para ele repetir é ruim. Não gera um bom sentimento internamente para ele. Só para contribuir. Eu acho. Estão me ouvindo? Sim, pode falar. Eu acho que o planejador, ele starta diferente, né? Então, assim, o start dele é justamente o plano. Talvez ele se perca um pouco no sentido, assim, do planejar, no nível de detalhe tão grande que não consegue sair do P para o D, do PDCA, né? Talvez ele... e tem coisas que a gente só aprende fazendo mesmo, então, se a gente planejar demais, a gente começa a ver empecilho demais, talvez seja mais difícil se mover. Mas acho que assim, não é que ele demora de começar, é que ele começa diferente, né? Ele não começa por partes. Então, assim, eu acho engraçado, porque, olha, eu não me encaixo em nenhum dos perfis ainda. Eu tenho muito de cada um. Então, não, vem ao grupo. Eu deixei o Lucas louco. Eu tenho 3 perfis dominantes. Então, eu fui louco. Você mais ou menos aí, de 3 para 4. Ele começa diferente, né? Ele não, por exemplo, eu acho que ele não consegue fazer o plano por partes. Né? Um plano até aqui, ele quer planejar o todo, né? E aí se perde nisso, mas não quer dizer que ele não esteja fazendo, né? Mas ele tem essa dificuldade de colocar em ação, justamente porque eu acho que talvez se você pegar o planejador, talvez ele seja um quê de um sabotador perfeccionista, né? E aí ele não vai para lugar nenhum, né? Se ele for planejador. Eu acho que se tiver muito ligado ao analista, o Fal, eu acho que se tiver muito ligado ao analista, que o planejador, se ele estiver ligado a um outro perfil, o Lucas vai falar um pouquinho mais à frente, talvez ele não se perca tanto. Mas se ele estiver ligado ao analista, com certeza ele vai se perder. Fala aí, Lucas. Fala aí que a gente... Excelente a contribuição de vocês. Adorei. Sensacional o que vocês falaram, especialmente aí a Cássia com essa informação prática de si mesmo, o exemplo, né, o autoexemplo. É isso mesmo que vocês falaram, é o tempo diferente desse start de tarefas, porque você quer saber, o planejador ele quer saber tudo antes de começar, ele quer ter esse domínio. Agora, sobre essas travas que a Fal citou, está relacionado ao perfil analítico realmente, porque o planejador ele não se preocupa tanto com a análise, ele se preocupa com ter todas as informações para saber se aquilo vai dar certo ou não. O crítico é mais do analítico. Então, um perfil planejador associado ao executor é muito legal, ou ao comunicador. Assim, o planejador é um pouquinho mais comum de estar associado ao executor ou ao comunicador. Já o analista é mais raro. Agora, se pegar um comunicador e planejador, aí eu posso também dar um exemplo meu pessoal. Eu sou um perfil planejador e comunicador. Eu já sou um perfil um pouco raro. Então, a gente tem uma tendência a pensar se tudo vai funcionar e dar certo, mas sem esse tempo do start do planejador, de ter essa necessidade de ter essa certeza, de ter tudo planejadinho. Então a gente dá o start mais rápido, mais fácil. Diminuímos a autossabotagem, no caso, para acabar deixando de realizar tarefas, porque a gente não tem tanta preocupação assim. O planejador, ele ajuda a gente a startar e chegar até o fim. Entende a diferença? Agora, quando você tem um planejador associado ao perfil analista, que é o que a gente vai ver na próxima aula, na sequência,
aí sim, aí você vai ter uma autossabotagem maior. Porque o analítico, principalmente olhando a longo prazo, ele enxerga com muita facilidade a dificuldade do processo, o problema do processo. O comunicador não vê. Entende? O comunicador, o executor, ele não quer nem saber se tem dificuldades, não tem. O comunicador, ele não vê as dificuldades, ele simplesmente vai realizando e vai fazendo, tá tudo bem, e se surgir dificuldade, a gente dá a volta, a gente contorna e tá, beleza. O planejador, ele enxerga essa dificuldade e já pensa num jeito de resolver ela. Olha a diferença. O planejador, ele fala, eu vou pensar na compra da casa como um exemplo. A Cássia já tá aí, já pode confirmar. Puxa vida, mas a casa que eu estava querendo vai custar tantos mil e aí a parcela vai ser tanto, mas essa parcela não vai caber na minha renda, o banco não vai aprovar. Como que eu posso resolver isso? Olha a pergunta. Como que eu posso resolver isso? Então, o planejamento vai corrigindo essas possíveis travas para você conseguir dar o start quando você souber que tudo vai funcionar. Aí você fala assim, então eu vou ter que aumentar minha renda, comprovar uma renda maior, posso somar com a renda do meu marido, da minha esposa. E aí você já vai pensando nas soluções. E o analista não. O analista fala assim, puxa vida, mas a renda não vai dar. Tudo não vai dar certo, vai dar merda. O banco não vai aprovar. Aí ele já começa o pessimismo dele, entendeu? Ele tem a tendência, o analista tem a tendência de achar que não vai dar certo. É aí que entra a autossabotagem. E aí ele não starta. Aí pega um processo que é complexo, que é longo para ele, sei lá, a compra de uma casa, a gente está exemplificando a compra de uma casa, mas pode ser qualquer coisa. Uma viagem, uma mudança, um início de uma nova carreira, um curso que você quer realizar, ou até mesmo aqui dentro do nosso negócio de coaching, né, um início de uma coisa que você vai fazer no carro. Agora eu vou começar a trabalhar com coaching grupo. A gente vai falar sobre isso hoje. A gente vai começar a falar sobre coaching grupo. Aí você pensa, quais são as dificuldades, você começa a planejar e pensar nas dificuldades, aí você se trava, se autossabota e não faz. Esse é o delay e o perigo, a cautela que esse perfil planejador analista tem que tomar, essa autossabotagem. Entenderam? Lucas, eu preciso fazer logo meu perfil, porque eu tô me achando uma pessoa tão de fases. Precisa. Eu tô de fases. Eu tenho fase executora, eu tenho fase planejadora. Exemplo aí. Eu tô bem nesse exemplo do Lucas aí. Eu queria uma casa, eu acabei não comprando a casa por outros motivos, mas eu queria uma casa, um apartamento no centro de Niterói, e a construtora, que só quando recebi a chave que pode financiar, a construtora achava que eu precisava ganhar mais R$2.000, além do que eu ganhava, para poder ter renda suficiente para poder comprar o apartamento, entendeu? E aí eu fui, como o Lucas falou, né? Eu vi o entrave e já negociei rapidamente com a construtora, entendeu? Eu consegui convencer a construtora e reduzir meus gastos para que eu pudesse ter aquele dinheiro certo. Então eu fui direto no problema e consegui convencer a construtora a ir vender para mim o apartamento. Aí aconteceram outras coisas pessoais que eu acabei não comprando aquele apartamento. Mas assim, eu não teve o delay de ficar na dúvida, será que eu consigo, será que eu não consigo? Pensar, a partir do momento que o planejador ele vê a solução, ele faz. Uhum. Porque, eu vou te dar um outro exemplo. Na faculdade, eu tinha um professor que ele ficava muito em cima de mim na prova. Por quê? Porque eu levava um tempo para startar. Eu encadeava toda a prova, todo o que eu ia fazer na prova, né? Todo o encadeamento de resolução da questão da prova, para depois efetivamente fazer. Isso fazia com que muita gente começava como executor, ou como comunicador, né? Começava rapidamente e não conseguia o mesmo resultado que eu. Então, assim, às vezes o planejador não é tão ruim, né? Como o pessoal fala. É só a maneira de se organizar. E que se ele se organizar da maneira correta e ver a solução, ele desempenha bem rápido, né? Eu acho assim, um perfil não é um perfil ruim.
como o pessoal às vezes de coloca. jeito nenhum, É um perfil não. muito bom. É um perfil fantástico, assim, na verdade, até excelente. Mais uma vez, obrigado pela contribuição, Cássia, porque esses exemplos de vida ajudam a gente a entender o perfil na prática. Porque, é claro, aqui a gente está estudando o perfil, mas o perfil de cada pessoa tem as suas particularidades. E ter um exemplo prático ajuda a entender, a sintetizar tudo isso daqui. E nenhum perfil, gente, isso é primordial a gente entender. Principalmente a gente como coach. Nenhum perfil é ruim. Todos os perfis vão ter pontos fortes e pontos de melhoria, entende? Então, quando eu falei, por exemplo, da autossabotagem de um perfil planejador associado a um perfil analítico, é um dos pontos de melhoria que é bem provável que você encontre num perfil assim. Mas outros pontos fortes que outros perfis não têm se sobressaem. O planejador, por exemplo, vamos para um ponto fortíssimo do planejador, e aí está a Cássia que já pode, com certeza, validar essa informação, né, com um exemplo de vida aí. O perfil do executor e do comunicador, que a gente falou nas aulas anteriores, tem a tendência de não terminar as suas tarefas ou terminá-las incorretamente. Especialmente o executor, que às vezes vai fazendo sem planejar, sem pensar direito e faz errado. E aí acaba tendo que refazer. E o planejador, como já a gente falou agora há pouco, ele odeia refazer, ele quer que funcione. E o planejador pensa tão bem antes de fazer, antes de começar, que quando ele finalmente começa, ele vai até o fim. Ele não vai se distrair, ele não vai ficar mudando de ideia, nada de errado em mudar de ideia. Ele pode mudar de ideia, mas ele não vai perder o foco com facilidade, ele não vai deixar para lá, não vai mais procrastinar. Por quê? Porque ele planejou certinho antes, então ele vai e faz, e o melhor, normalmente faz certinho, entende? Então, olha que benefício enorme a gente tem nesse perfil, entende? Então, todos os perfis vão ter um lado de melhoria e um lado extraordinário. Nenhum perfil é ruim. Você falar assim, qual que é o pior perfil? Não existe pior perfil. Não tem. E qual que é o melhor perfil? Não existe também melhor perfil. E varia bastante de para que aquele perfil está sendo utilizado. Vou dar exemplo aqui. Não sei se já falei isso, se já falei, vou falar de novo e tá tudo bem. Imagina um perfil analítico e planejador. A gente está falando aqui do planejador analítico, que é o cara que é o oposto desse que a gente está pensando aqui. É o oposto desse que a gente está analisando, que é o contrário, totalmente executor e comunicador. Lembra o perfil desse cara? Rápido, dinâmico, quer as coisas do jeito dele, é líder e pá, não pensa. O perfil planejador analítico é o oposto disso. Tranquilo, calmo, paciente, no tempo constante, planeja muito bem antes, analisa tudo. Aí você pega esse perfil planejador analítico e coloca ele numa empresa onde ele vai ter que ser o vendedor de ponta da empresa na rua para vender na casa das pessoas, para visitar a empresa, para convencer, para vencer a objeção. O que vai acontecer? Não vai dar certo. E o cara não vai. Porque o cara não consegue entender como fazer essas tarefas tão rápidas e de execução, porque ele precisa planejar antes, ele precisa pensar, ele precisa entender como é que funciona todo o processo. E aí não vai dar certo, entendeu? Então aí, se você pensar nessa vaga, qual que é o pior perfil para essa vaga? Um analítico, perfil planejador analítico. Aí você, qual que é o pior perfil para uma determinada função? Aí você consegue responder. Mas de forma geral, não tem perfil nem melhor nem pior. Agora o contrário também é verdade. Imagina esse cara que a gente está analisando aqui nesse perfil aqui. Extremamente executor e comunicador, que é tudo rápido, dinâmico, no tempo dele, do jeito dele, e pá, e vai e faz, e é líder. Aí você pega esse cara e coloca para fazer a auditoria de uma, sei lá, de uma grande agência do governo. Tudo meticuloso, detalhado, com números, que ele tem que ficar lá no escritório por horas, todos os dias. E o que vai acontecer? Surtar. O cara surta, exatamente. Não vai dar certo, não vai dar certo. O cara não vai sair resultado nenhum. Você não vai poder confiar nem um pouquinho no relatório que esse cara vai fazer, né, da auditoria, porque o cara vai estar desesperado ali, vai estar como se fosse uma águia dentro de uma gaiolinha bem pequenininha, entendeu? Não vai funcionar.
Gente, eu vou precisar pedir licença aqui, porque eu preciso lavar meu olho, porque caiu alguma coisa e ele já está inchando, eu tenho conjuntivite alérgica. Vai lá, meu Eu vou e volto já. Beleza. Então, vamos seguir aqui. Principal necessidade do perfil planejador: associação, sentimento de pertencimento. O planejador gosta de saber que ele faz parte. Olha que legal isso. Ele gosta de ser aceito, de sentir que ali é o lugar dele. Se ele não tiver isso, ele sai, ele espana ali. O que o planejador não gosta? Mudança frequente, não gosta. Impaciência, falta de harmonia. Pessoas irritadas, pessoas que se cobram o tempo inteiro, não gosta. Para incentivar, reconheça o seu envolvimento e deixe transparecer a sua confiança nele enquanto pessoa. Então é sempre você mostrar para o planejador que você confia nele, que você entende ele e que você sabe que ele está ali ajudando, que é bom, e fazer ele se sentir assim, pertencendo, que ali é o lugar dele de fato. Como que o planejador faz? Essa coisa do pertencimento pode ser muito simples para o planejador. Ele não precisa. O pertencimento, para ele, é diferente do comunicador. Né? Sim, comunicador, o pertencimento de pertencer a um grupo do comunicador é uma relação mais, vamos dizer assim, pessoal, né? Ser aceito pelo grupo. No fato do planejador, ele se sente pertencendo a um grupo simplesmente se ele consegue naquele grupo expor a sua opinião. Uhum. Ele não precisa que as pessoas daquele grupo gostem dele, entendeu? Uhum. Agora, se ele consegue expor a opinião dele, né, se é escutado, pode não ser executado, não pode não ser, mas ele tem a oportunidade de expor aquele raciocínio dele, o que ele pensou, ele se sente acolhido, é diferente. Uhum. Né? Ele não precisa, comunicador, eu acho assim, eu tenho vários exemplos, então assim, de pessoas na família e amigos que são que a gente identifica esses perfis, né? Então, o comunicador, você pode até falar, né? É mais uma pessoa que tem aquela coisa, você tem, vamos tomar um happy hour, né? Ele precisa aquela coisa né? Vamos para um happy hour, vamos fazer um churrasco, não, o planejador ele não precisa disso. Ele precisa ser escutado durante o trabalho dele, entendeu? Uhum. Ele precisa, na família, quando tem uma questão, ele precisa sentir que ele pode opinar, ou que confiam no que ele faz. Uhum. É um pouquinho diferente. Apesar dos dois ser um sentimento de pertencer ao grupo. Só para... Excelente. Vamos pensar num exemplo bobo assim, ó. Imagina o perfil comunicador e o planejador fazendo uma postagem no Facebook. Aí o cara que é comunicador, se a postagem dele tiver um monte de curtidas, tem lá 200, 300 curtidas, um monte de gente colocando lá um joinha, ou falando, pô, legal, bacana, tal, ele vai ficar se sentindo o rei com isso, vai ficar muito feliz. O planejador já não vai ligar muito para isso, mas se na postagem do planejador tiver um comentário descritivo, falando, puxa, isso que você falou me ajudou bastante, vou colocar em prática e tal, e a pessoa der um feedback para ele assim, nossa, ele ganhou o dia, mesmo que não tenha lá 300, 400 curtidas, tenha pouquinha. Ele gosta desse envolvimento mais assim mesmo profundo. Ao contrário. Assim mesmo ao contrário, se tiver um haters lá e fizer um comentário oposto negativo, ao que ele tá colocando, aí ele não vai postar mais nada. Impacta mais do que ter um montão de curtidas. Pode ter 20 curtidas, mas tem um hater lá que colocou lá uma coisa de uma certa maneira assim. Tem 20 coraçãozinhos e uma carinha vermelha. E aquela carinha vermelha, pô. Porque ele planejou e ele saiu do planejamento. Ele, eu não planejei para ter alguém que... Entendeu? Às vezes é complicado nesse sentido.
O planejador, como ele planeja tudo para dar certo, quando não dá, ele se sente um pouquinho, onde é que eu pequei? Né? Ele dá aquela travada. Traz a culpa, isso. O analista também faz muito isso. Mais ainda do que o planejador. Então tá, incentivo é isso, reconhecimento. Para conseguir o que ele quer, o que ele faz? Ele procura se apresentar da melhor forma e no momento mais oportuno. Então ele sabe escolher bem a hora de fazer e de falar. E estímulo para executar a tarefa. Dê apoio, estimule ele a sempre fazer mais. Subfatores. Aqui os subfatores. Lembra dos subfatores? O que é isso? A gente estava falando lá nos últimos 2 perfis. É o que vai estar aliado a esse perfil de acordo com os outros perfis. Então, quando é um perfil planejador que está ali... Quando é um perfil planejador que está aliado ao oposto do executor, vem a paciência. Então, esse subfator apresenta pouco senso de urgência, adotando um ritmo muito mais lento, por conta de manter as coisas de forma organizada. São excelentes para trabalhar em situações que são repetitivas. E aqui a gente não está falando da repetição de ter que fazer de novo aquilo que deu errado. A gente está falando de repetição no sentido de tarefas que são rotineiras, que ele já sabe fazer muito bem, que é metódico, que tem uma forma, um método de ser realizado. Ele vai fazer muito bem, porque a cada vez que ele fizer, ele vai aprimorar aquilo lá. Geralmente, são pessoas submissas e leais, como a gente citou, a pessoa que trabalha por muitos anos na mesma empresa. Quanto menos for o executor, maior é esse subfator, entende? Próximo, consideração. Muito bom isso aqui. São pessoas cuidadosas com as suas palavras, poucas vezes agem por impulso. Pensa bem antes de falar. Apesar de apresentarem um pouco de dificuldade com os prazos, né, por conta dessa preocupação com fazer tudo certinho, as suas qualidades são a confiabilidade e a estabilidade que eles trazem para o trabalho. E essa característica vai ser mais forte quando não tiver a impulsividade, a impaciência do comunicador. Então, quanto mais baixo for o perfil comunicador, mais consideração vai ter essa pessoa que é o planejador. Mais facilidade ele vai ter em lidar com as outras pessoas também, por sua vez. E isso dependendo do trabalho... Desculpa, Lucas, interrompi de novo. Isso dependendo do trabalho, faz com que ele ganhe uma visibilidade. Eu, por exemplo, tinha clientes que eles vinham direto querer trabalho comigo, quando eu estava na consultoria. Por quê? Exatamente por essa coisa do planejador, né? O cliente via ele conseguia entender o que estava sendo feito, passo a passo do trabalho e onde seria a chegada final, como é que seria concluído o trabalho. Então, isso ajudava ao cliente entender, a ele contribuir, né? Porque o planejador, ele escuta, né? Ele coloca bem as coisas. Então, fazia com que, por exemplo, na consultoria, tivesse fidelidade dos clientes. Com certeza, Cássia. Perfeito. Porque a pessoa vai se sentir muito mais bem recepcionada. Você sabe falar, sabe lidar com a pessoa. Gera uma fidelização. Assim como o comunicador vai ser... assim como o planejador, com esses fatores, vai ser uma pessoa muito mais fiel no trabalho, ele também vai conseguir conquistar clientes muito mais fiéis. E a outra característica aqui é a persistência. As pessoas com alta persistência procuram manter as coisas como estão, mostrando grande lealdade e resistência na defesa do seu ambiente de trabalho. Geralmente essa característica ganha força quando não depende dos diversos pontos de vista do analítico alto. Aí é que está aquilo que eu citei. Quando o persistente, quando o planejador está muito associado ao analítico, vem o autossabotador, de você ficar pensando diversas coisas que podem dar errado. E aí, quando não tem o analítico alto, a pessoa tem, quanto menor for o perfil analista da pessoa, mais persistente ela vai ser como planejador. Mais ela vai conseguir ser fiel ao seu plano e ir em frente, seguir em frente, realizar, ir até o fim. Aí tá aqui, ó, grande lealdade e resistência na defesa do seu ambiente de trabalho.
Porque o perfil analítico alto diminui essa característica, fazendo com que ela fique pensando demais em diversos pontos de vista, e aí ela acaba se sabotando nesse sentido, na parte de startar e de realizar. Pontos fortes. Aí a gente vai falar de pontos fortes e de pontos fracos em algumas áreas. Pontos fortes de emoções. É uma pessoa que sente calmo, digno de toda confiança, ele sabe que ele merece a confiança, ele é uma pessoa que se sente sendo de confiança e de fato é. Tem boa índole, é de fácil convivência. É mais fácil você lidar com uma pessoa de perfil comunicador, planejador, do que o executor. O executor, lembra, a gente falou lá das emoções dele, é ímpeto, é rápido, enfim. Aqui é uma pessoa alegre, agradável, apesar de, às vezes, não ter muita coisa para falar. É de bom coração, assim, não tem muita coisa para falar, por quê? Porque ele gosta de saber bem o que ele vai falar, ele pensa bastante. Então, diferente do comunicador que fala tudo, fala o tempo inteiro, o planejador gosta de falar certo. Então, ele pensa bem, fala menos e fala mais assertivo. Bom coração, pacifista, tem muito senso de justiça própria. Olha que legal, essas características aqui, ó. É aquela pessoa que gosta de fazer o ambiente ser harmonioso e se preocupa em que seja. Então, ele é pacifista. Ele tem aquele senso de justiça e quando ele vê duas pessoas sofrendo uma injustiça entre elas, uma pessoa está prejudicando a outra, está tendo aquela discussão, ele vai fazer de tudo que ele puder para resolver, para acalmar, para apaziguar aquela situação. Ele vai lá, vai conversar com o fulano, não precisa ser assim, pensa bem, olha só o lado da outra pessoa. Aí ele vai no outro assim, viu, eu sei que aconteceu isso, mas pense pelo lado dele, tal, a intenção, o que ele quis, e aí ele vai tentar manobrar a situação para resolver, para amenizar. Ele gosta de um ambiente harmonioso e ele se empenha em conseguir ter esse ambiente assim. Lidando com os relacionamentos, pontos fortes. É de agradável convivência, tem muitos amigos profundos, amigos de verdade, tem senso de humor, exerce uma influência conciliatória sobre os outros, isso que eu acabei de falar aqui, que eu expliquei. É constante, é fiel. Aí, ó, diplomata e pacifista aparece de novo aqui lidando com os relacionamentos. É muito bom ouvinte, é um amigo fiel e dá conselho quando solicitado. Então, eu lembro assim, quando a gente pensa aí, quando você é da época da sua escola, é muito comum a pessoa que é planejador ser aquela que todo mundo vem pedir conselho, principalmente conselho amoroso, né? Porque é aquela pessoa, o planejador, que vai saber ouvir, vai saber entender e vai saber aconselhar de acordo com o que a pessoa está querendo, com o que ela está pedindo. Não é o executor intrometido no assunto dos outros. Aí, eu fiquei sabendo não sei o que, faz isso, isso e isso e pronto. É assim, ó. Então, normalmente é o planejador mais procurado para conselhos e para desabafos. E por isso que ele desenvolve essas amizades tão profundas e duradouras. Eu tinha até uma cadeira do lado da minha, exatamente isso, o confessionário. Todo mundo que queria fazer qualquer coisa ia na cozinha, tomar um cafezinho, voltava, passava lá na minha mesa, sentava ali. Olha que legal. É assim mesmo. E as atividades? Como que são os pontos fortes dessa pessoa em atividades? Trabalha muito bem, mesmo quando está sob grande tensão. Lembrando aquela característica, né? Apesar de, a partir do momento que você planejou bem, você vai até o fim. Acha sempre os meios mais fáceis e práticos de fazer as coisas. Isso daqui não tem nada a ver com o executor. O executor faz do primeiro jeito que ele pensar, que ele acha que é o mais fácil. Esse aqui não. Ele vai pensar como que é o melhor método para fazer. Então ele vai, por isso que eu falei, sempre aprimorando, e se ele tem uma tarefa que é rotineira, ele vai sempre fazer melhor. É conservador, gosta das coisas como são, então é difícil você pegar um planejador que há muito tempo faz aquilo daquele jeito e ele mudar o jeito dele de fazer, é difícil, porque ele sabe que aquilo lá funciona. É eficiente, e isso é uma característica que você vai encontrar ainda em mais evidência no analista, porque o planejador é mais flexível. Apesar de ser difícil de mudar, se ele entender o porquê e replanejar, ele muda. E o analista já não. É muito mais difícil do analista mudar. Ele é eficiente, caprichoso, faz as coisas bem direitinho, planeja todo o trabalho antes de executar,
tem uma influência estabilizadora, seu trabalho é digno de confiança. Você pode confiar que vai sair bem feito. E os pontos negativos? O que tem que ser melhorado? O que tem que desenvolver aí? Em relação às emoções, aí, ó, presta atenção que isso aqui é crucial, tá? Se você tem um perfil planejador, você tem que pensar nisso daqui, como um ponto de melhoria. Se você tá com isso daqui, precisando desenvolver, precisando melhorar. Lógico, não vai ter tudo, mas você vai encontrar algumas coisas, então você vai trabalhar isso. Falta autoconfiança. Isso aqui é uma característica de emoção fortíssima no planejador por causa dessa questão de você demorar a startar. Não é uma demora, como a gente falou, é o tempo dele. Mas, às vezes, a falta de autoconfiança acaba se transformando numa demora. E que, olha só, ele acaba sendo pessimista, tendo medo, e aí ele justifica isso dizendo que está planejando bem para fazer bem feito. Quando, na verdade, ele ainda não confia que aquilo está feito bem o suficiente, por isso ele não inicia, né, falta de autoconfiança, e às vezes acha que vai dar certo e não vai dar certo e tem medo da crítica, medo do erro, medo do problema. Se você entende isso daqui como emoções, aí você se preocupa demais, o que você vai concluir? Um autoconhecimento muito poderoso para o perfil do planejador aqui. E a gente está falando aqui como analista, né? Então, pense no seu cliente sendo assim. Você vai ajudar ele como, se ele é assim? A gente citou mais em cima lá, né? A pessoa vai fazer uma postagem e vai receber um comentário de um hater. É importante você ajudar o seu cliente que é assim a entender que as pessoas são diferentes e têm os próprios perfis. A partir do momento que ele entende que isso daqui faz parte do perfil dele, ele entende também que a outra pessoa que está indo lá e comentando criticamente tem o perfil dela e que isso é só o perfil. Dessa forma, você não precisa se preocupar tanto assim. Diminui a sua preocupação excessiva. Confie mais em você mesmo. Não seja pessimista, porque é melhor você olhar para o que está dando certo do que para o que não está, porque o que não está não significa que não está dando certo. E você pode pensar assim, ó, qual é o indício de que algo realmente deu errado? É uma pessoa achar ruim, enquanto outras 20 estão gostando? Ou você pode colocar, então, talvez uma outra métrica para você, né? Ajudando o seu cliente a pensar e raciocinar assim, ó. Vamos colocar uma métrica. Se eu perceber que mais de 30%, X%, do meu público não está aceitando aquilo, então não está bom, preciso melhorar. Agora, no fato de uma ou duas pessoas desgostarem, significa mesmo que eu estou fazendo errado? Que o problema está em mim? Ou será que isso é só um pessimismo, uma preocupação excessiva minha, do meu perfil? E se eu entendo que isso é do meu perfil, eu consigo mudar. Porque eu trago à consciência algo que antes eu não sabia que era do meu perfil. E aí eu não sabia entender isso. Eu simplesmente sentia essa emoção. É difícil de dar gargalhada, é passivo, às vezes indiferente. Falando sobre relacionamento, pontos a serem desenvolvidos. Pode parecer egoísta. Olha só. Pode parecer egoísta. Lembra que a gente já falou bastante do quanto que o planejador ele pensa no outro, ele se preocupa com o outro, ele é altruísta? Como então ele pode parecer egoísta? Porque ele fica mais na dele. Aqui, ó, ele é passivo, às vezes indiferente. Lá em cima, um dos pontos positivos, está aqui, ó. Dá conselho somente quando solicitado. E aí, quando não é solicitado, ele não fala nada, ele fica na dele. Aí ele pode parecer egoísta. Percebe? É uma percepção nos relacionamentos. Isso aqui é uma coisa que ele provavelmente não sabe disso. E você vai ajudar ele a perceber isso. Quando alguém chegar para o cara que é planejador e falar assim, você é meio egoísta, ele vai se defender. E ainda vai se ofender. Ele fala, imagina, eu penso tanto nos outros, eu me preocupo tanto com os outros, como assim, egoísta? Não, ele vai achar o cúmulo aquilo ali. Mas ele pode entender que, sim, ele não é egoísta, mas ele pode dar essa impressão. Examina as pessoas com indiferença, não tem muito entusiasmo. Por quê? Ele vai olhar de longe e vai fazer aquela percepção, aquela análise da pessoa. Em alguns momentos, se apresenta um pouco teimoso. Só para contribuir,
Eu não sei se é egoísta, mas assim, tipo, que eu tenho muitas vezes escutado, né? E que eu escutei desde nova, as pessoas acharem que eu sou filha única. Pelo perfil do planejador. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, assim, como o planejador, ele não é de falar, ele não é um comunicativo, né? Então, ele também não é de falar muito sobre, não é muito de falar sobre a vida, né? Ele é mais caladão. Uhum. Então, muitas vezes as pessoas veem isso como uma coisa assim, ela é metida, deve ser filha única, né? Olha aí, ó. Exemplo prático também pra gente. Exemplo prático mesmo. Eu tenho uma amiga que ela escreveu isso para mim quando eu estava no 2º grau, que ela escreveu isso para mim. Ela escreveu assim: antes de conhecer você, eu achava você metida. Depois que eu te conheci, eu vi que você era gente boa. Aí, eu tenho ó. isso escrito. E essa é uma fala que os planejadores escutam bastante. Antes de te conhecer, te achei metido, te achei individualista, te achei egoísta, te achei nariz empinado, te achei filho de papai. É coisa normal de um planejador ouvir. Mas depois que eu te conheci, eu vi o quanto você tem um bom coração. Nossa, você é uma pessoa de ouro. Como você é demais. Amo você. É normal. É assim mesmo. Só um exemplo prático aí do que você está falando. Aí, ó, isso aqui, ó, por ser reservado, pode parecer indiferente aos outros. E aí, ó, o que dá essa impressão, às vezes apresenta uma atitude de superioridade. Perceba que aqui é diferente do executor lá, né, da nossa primeira aula. Gente, os pontos de melhoria do executor são muito mais intensos do que os pontos de melhoria do planejador. Porque o executor, ele pensa tanto no resultado que ele acaba, às vezes, agredindo demais as pessoas. Não fisicamente, óbvio, né? Mas agredindo o querer delas, o gostar delas, o jeito delas. Ele passa por cima mesmo. E ele não se dá conta que ele faz isso. E ele faz isso. Agora, aqui, o planejador, não. Ele não faz isso. Ele, às vezes, parece isso. Então, tipo, ele não é egoísta, ele só parece. Enquanto que é tendência do executor ser egoísta de verdade. Percebe a diferença? O planejador, ele não é superior, autoritário, mas às vezes parece ser. Entende a diferença da percepção que a gente pode demonstrar? Então, você ajudar o seu cliente que tem esse perfil a entender que, às vezes, o feedback negativo que ele recebe é por uma percepção da outra pessoa e não necessariamente porque ele é assim, facilita muito ele se autoaceitar. Porque o planejador se cobra muito. E quando ele recebe um feedback negativo, como você falou, a questão do hater, ele sempre vai levar para o lado pessoal. Puxa, mas o que eu fiz de errado? Né? Quando, na verdade, não fez. Entende? Então, é libertador para esse perfil saber isso, que é só uma percepção, e essa percepção é do outro. Continuando. Pontos de melhoria em atividades agora. É um cara que é um espectador da vida, é calmo, sereno e não se envolve. Isso aqui está como um ponto de melhoria, mas pode ser bem apresentado se a pessoa consegue se manter, às vezes, mais centrado, mais calmo na situação, por ficar se colocando nessa posição de espectador e assim, entre aspas, sofrendo menos. Não sei se eu fui claro no que eu disse aqui, mas vou tentar dar exemplos em relação a isso. Vou terminar de ler e a gente fala alguns exemplos. Situações de melhoria em atividades. Em algumas situações, apresenta-se um pouco lento ou preguiçoso, não gosta muito da liderança, tem dificuldade de se automotivar. Isso aqui é muito importante, é um ponto de melhoria bem real aqui. Ele precisa bastante dos outros falarem para ele, motivarem ele. Até a gente falou lá em cima, né, sobre o que motiva a pessoa. Cadê? Aqui, ó. Diante de um feedback, para ser mais efetivo, você dá um desafio que ele sabe, motivar ele, dizer que confia na capacidade dele e tudo mais. Para incentivar ele, tá aqui, ó. Reconheça seu envolvimento, deixe transparecer, porque ele sozinho não faz isso, não. Ele tem mais essa dificuldade de se automotivar. É indeciso. Isso aqui é muito, muito forte do planejador, do analítico também. Acaba se protegendo contra envolvimentos emocionais.
Por que isso aqui? Aquela questão do medo, do pessimismo, achar que vai dar errado, medo de sofrer, medo de se decepcionar. Relacionamento com os outros é sempre complicado. Pode vir a desencorajar os outros. Isso é um problema muito grande. Se opõe às mudanças. Por que isso aqui é um problema muito grande? E é importante fazer o planejador entender. Porque imagine assim, ó, os perfis são diferentes, correto? Você já está entendendo tudo isso daqui nessas aulas que a gente está tendo. O perfil é diferente. Se você pensar do ponto de vista de um planejador, ele vai fazer uma determinada tarefa depois que ele planejar muito bem como fazer aquela determinada tarefa. Agora, se você pensar do ponto de vista de um comunicador ou de um executor, não é assim que funciona. Ele vai lá e faz. E está tudo bem para ele. E aí, quando o comunicador e o executor falam desses planos, né? Imagina duas pessoas da família conversando. Ah, eu já vou fazer isso e pá, não sei o quê. O planejador, com a sua capacidade de olhar lá na frente, já vai enxergar as possíveis falhas do processo e vai fazer o quê? Baldão de água fria. Isso não vai dar certo, não sei o que tem, você tem que pensar melhor. E aí você desencoraja, sem perceber, você está desencorajando a outra pessoa. E não precisava, porque o perfil dela é diferente do seu. Você podia deixar ela agir do jeito dela, que ela vai se sentir muito mais feliz com isso. O que o executor quer ouvir? O executor quer ouvir, é isso mesmo, se você quer, vai lá, manda bala que vai dar tudo certo. Pronto, é isso. O executor não está preocupado com esse planejamento que o planejador faz. Ele não quer que o planejador chegue para ele e fique falando que vai dar errado. Ele não quer ouvir isso. Ele quer que você fale que vai dar certo. Por quê? Ele não está nem aí para a tua opinião. E aí vai rolar um problema de comunicação. Porque quando você for tentar com uma boa intenção, lembra aqui, ó, pode parecer egoísta, não é cordial, apresenta uma atitude de superioridade. Você chega para um cara que é executor e fala para ele assim, fulano, isso daí que você está querendo fazer não vai dar certo, você tem que planejar direito. Ele vai olhar o que e falar assim, não tô nem aí por sua opinião. Ah, quem que você pensa que é para falar isso para mim? A vida é minha, eu vou fazer as coisas do meu jeito, já estou fazendo aqui, ó, vai dar certo sim, entendeu? E aí ele vai achar que você está tendo uma atitude de superioridade. Dessa forma, você vai apresentar uma atitude de superioridade e ainda vai ficar demasiadamente frustrado porque você teve uma boa intenção e você quis ajudar a pessoa. Olha só que probleminha de comunicação. E com o planejador, olha que com o planejador, quando o executor falar isso, ele vai entender como se o executor não confiasse nele. Quando ele virar... exatamente. Ele viu o problema à frente e tentou alertar, né, para que o executor lá tomasse as devidas. É aquilo que eu falei, a coisa da participação. Não é coisa, é alertar. O executor, quem é executor nato, e eu tenho um exemplo disso na família, e eu tentei ser sócia de um executor, então eu sei como é que é a coisa. Você diz, olha, tem que fazer isso assim, assim, porque você está vendo lá na frente o gargalo. O executor, ele não quer saber, como você falou. E então o executor vai achar que você não sabe, que você está falando, né? Está assim, sendo aquela hiena, ai, ó vida, ó dia, ó azar, né? Mas, por outro lado, você como planejador, você já vai ver, você não vai ver que assim é o perfil dele. Você vai ver assim, não confia no que eu estou falando. Né? A percepção é de não confiança, não é de não pertencimento, é de não confiança no que você está expondo. Enquanto do outro lado, no executor, você vai ter aquela coisa de que tá querendo falar acima do que eu faço. Perfil, superioridade, de querer ser melhor que eu e tudo mais. Exatamente. Então, assim, gera, e eu te digo que nos últimos 7 anos é o que eu mais tento, vamos dizer assim, entender e estudar é a comunicação. Exatamente porque as pessoas já têm, cada uma tem um jeito diferente de comunicação. E o perfil traz, além daquela coisa do visual, do auditivo, do digital, do sinestésico, o perfil te traz um plus em cima dessa coisa. Porque você pode ter um executor do outro lado que é sinestésico, você que do outro lado é planejador digital, quer dizer, você é auditivo e visual, e aí que a comunicação pega fogo. Aí não funciona, não tem comunicação.
E você, é interessante que o perfil comunicador, o perfil planejador nesse momento, ele tenta se justificar de todas as formas. Falando, não, calma, não foi isso que eu quis dizer. Não, eu não tô querendo me impor sobre o seu trabalho. Não, calma, deixa eu explicar para você vai entender. E não vai entender, não adianta. Não, o outro lado não quer escutar. Essa é a luz, essa é uma luz assim, muito grande, porque se você pensar, não, ele é sinestésico, eu sou auditivo visual, beleza. Então, para ele, eu tenho que comunicar escrevendo. Mas não adianta comunicar escrevendo, porque o perfil é diferente. Não entendeu? Vai funcionar, ele não quer. Não adianta. Então, assim, essa coisa do perfil impacta muito na comunicação, muito mesmo. E como é que a gente usa isso aqui para ajudar o nosso coach, que é planejador, a se sentir melhor com isso? Em primeiro lugar, ajudar ele a entender que essa diferença de perfil não é culpa dele. E que a pessoa não quer ouvir ele por culpa da pessoa, pelo perfil dela. Não tem nada a ver com ele. E assim ele parar de trazer isso para o lado pessoal e aceitar essa diferença. Então a palavra de ordem aqui é você ajudar o seu coach a simplesmente respeitar o outro, entendendo que o problema não é dele, nem tampouco do outro, que é simplesmente uma diferença. E assim ele para de trazer o problema para ele e se sentir ofendido, triste, chateado, essa coisa toda de achar que o problema está com ele. Bom, pessoal, é isso. Eu falei sobre a questão do espectador de vida e acabei não dando exemplo. Isso aqui é assim, muito legal isso daqui. A pessoa que é planejadora, ela está vivenciando determinadas situações e ela é teimosa, às vezes parece egoísta, tudo que a gente já falou, é pessimista, falta de autoconfiança e tudo mais. E aí ela fica como se ela fosse um telespectador esperando as coisas acontecerem, entendeu? Ela fica de fora, assim, olhando, assim, isso não vai dar certo. E às vezes ela está fazendo isso com a própria vida. E aí ela se deixa de agir, porque ela faz isso, ela se põe de um espectador, deixa as coisas, vamos ver então no que vai dar. E aí ela se envolve menos, age menos, assume menos a responsabilidade por aquele resultado. Porque o executor tem total responsabilidade pelo próprio resultado, tudo depende dele. E aí, nesse ponto, nesse aspecto, acaba sendo um ponto de melhoria. Por outro lado, às vezes, pode ser uma coisa muito legal que ajuda o planejador a sofrer menos com algumas situações. Porque a situação se torna tão intensa de vez em quando, uma situação muito caótica, e o planejador sai de cena, a pessoa sai de cena, olha de fora e consegue olhar como um espectador, e assim ela aceita melhor, sofre menos as consequências daquela situação caótica. Por isso que eu falei que lá em cima a gente viu um bom ponto positivo do perfil, que é ele lidar bem com uma situação estressante na empresa, apesar de não gostar de ambiente desarmonioso, né? Se for uma situação fora do normal, beleza, ele vai passar, é uma crise. Agora, lógico, se aquilo se tornar uma normalidade, ele espana e ele vai sair. Ele não vai aguentar ficar. Ele vai fazer de tudo para fazer o ambiente voltar a ser harmonioso, ou então ele cai fora, não fica ali. Ô, Lucas, eu vejo um defeito aí do planejador. Assim, é lógico, a pessoa não deve ter outro perfil associado, né? Vou falar como se fosse um planejador mesmo, assim, top. O cara do perfil só do planejador. Despontadamente planejador. O que é ruim é quando o planejador não vê uma maneira de equacionar, resolver um problema, né? Ou resolver uma situação, no caso, uma situação, o que corre pelo medo, ele deixar que outra pessoa com perfil mais de executor tome a frente. Uhum. Entendeu? Isso é ruim. Então, assim, quando a gente for analisar o cliente, né, às vezes tem que dar não só a percepção do ponto de vista de como ele se comporta, mas aí às vezes tem que ser a gente tem que ampliar um pouco, pesquisar um pouco sobre o que está acontecendo com ele. Porque ele pode estar realmente, o medo dele está prevalecendo, e se ele tiver uma outra pessoa, seja
marido, uma esposa, um chefe, um colega, alguém que seja um executor muito nato, que, né, demande muita liderança, ele pode botar 2 pés para trás. E aí ele acaba indo na onda, entendeu? Por não querer brigar, por a situação ele não conseguir ver como resolver, entendeu? Então, assim, é um perfil que nesse caso, pode atolar, vamos dizer assim. Pode atolar. Não é um analista, mas ele, exatamente, por ser gente boa, por gostar da harmonização, de precisar ver tudo equacionado para ver onde é que vai chegar, como é que vai ser. Então, por que ele não gosta de coisas novas? Coisas novas, ele leva um tempo, não é que ele leve um tempo para aprender, não. Porque não tem a ver com o aprendizado. Ele pode aprender rápido ou lento. Isso é uma outra característica. Não tem a ver com o perfil. O que tem a ver com o perfil é ele saber equacionar. Então, se ele não conseguir equacionar rápido, ele vai ficar mais lento. E se ele não conseguir realmente equacionar uma situação e tiver outra pessoa com outro perfil mais decisivo, ele acaba ficando passivo. E aí já é um problema. Porque ele fica passivo, deixa outra pessoa, mas ao mesmo tempo, ele internamente ele não concorda. E gera um problema grande. Isso gera um problema grande de relacionamento. Então, assim, é uma característica do planejador que a gente tem que ficar atento. Porque pode vir muita coisa de comunicação, muita coisa desse medo interno do planejador, que ele pode, pelas características dele, ficar em segundo plano, não que ele queira, pelo medo. E aí causar um atrito maior com as outras pessoas de outros perfis. Então, por isso que eu deixei essa ressalva. É bom, às vezes, ver um problema não só pelo perfil, mas explorar toda a situação. Quando você está com um planejador, explorar toda a situação, porque pode ter essa coisa dele se posicionar retraidamente. E aí causar todo o problema. É verdade mesmo. Ele guardar aquilo para ele, né? Chegamos então ao final aqui da nossa aula. Foi um prazer estar com vocês. Muito, muito bom mesmo. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha aprendido bastante, bastante mesmo. Qualquer dúvida me chama. Não esquece de baixar a apostila. Vai estar aqui embaixo em algum lugar aí o link para você poder fazer o download. Eu vou estar sempre disponível aí no suporte. Pode me mandar um e-mail, pode me chamar aí pelo WhatsApp, pode me chamar aí pelo Facebook, da forma como for mais fácil para você. E a gente vai dando continuidade, tirando as dúvidas. Então, um super beijo para cada um de vocês e até a próxima aula.